Boa noite, senhoras e senhores. Vamos voltar ao nosso shiur de Pirkei Avot. Nós estamos Perek Aleph, no primeiro capítulo, Mishnah Hei, na quinta Mishnah. Yossi ben Yohanan ish Yerushalayim Omer. Nós falamos na aula passada que sempre encontramos pares no Pirkei Avot. O primeiro era Nasi, presidente, e o segundo era Abedin, que ele era responsável do Bedin. E agora é a vez desse Rabbi Yossi ben Yohanan. Ele morava em Yerushalayim e ele acostumava dizer o seguinte: Yehi betecha patuach lirvacha, seja a sua casa aberta de uma forma, lirvacha significa de uma forma, vamos dizer assim, ampla, aberta. Exposição. Exato, quer dizer, tem vezes que nós deixamos a porta fechadinha, ver quem está, e um abre inteira, certo? Para ver que... Dois, veio anim benebetecha, quer dizer, você vai abrir tua porta bem ampla e vão chegar os anim a princípio e eles vão fazer parte da tua família. Continua a Mishnah, al tarbe sicha im haisha. Agora entendi porque não está gravando, filmando, deve ser. Al tarbe sicha im haisha. Não se deve aumentar a conversa com a mulher. Vem a Mishnah e diz, Beishto Ambru. Falaram isso com a sua própria esposa. Kalvachomer Beshet Havero. Logicamente, com a esposa do outro. Me deixem concluir até o final do shiur para entendermos o que está escrito aqui. Por favor, sem nenhuma observação. Mikan Ambru Chachamim. Daqui falaram nossos sábios. Kol zman she'adam marbe sicha im haisha. Todo o tempo que as pessoas aumentam a sua conversa com a mulher, gorem ra'a le'atzmo. Ele causa mal. Sem nomes. Só tem comentários sem nomes, porque está gravando. Gorem ra'a le'atzmo. Ele causa mal para si mesmo. O botel ben Torá, e ele anula o estudo da Torá. Vesofo yoresh gehinom. E infelizmente no final acaba caindo no inferno. Eu paro a gravação ou continuo? A gente depois vai anular. Bom, me deixem até o final, Bezrat Hashem, explicar para vocês essa Mishnah. São dois assuntos. São dois assuntos importantíssimos. O primeiro, a gente sabe que Shimon HaTzadik, ele falou 3 pilares do mundo, seria a Torá, Avodah, Tefilá e Gemilut Chassadim, fazer Chesed, bondade. Torá, a gente já falou isso muito. Mas nós sabemos que a Torá Kedoshá, ela não se encontra somente na sinagoga ou na yeshiva. A Torá tem que se encontrar também nas casas, onde nós passamos para nossos filhos e esposas certos conceitos, certos ideias, exemplo. Nós penduramos quadros, livros, certo? Tudo isso passa, certo? O que é Torá para nossos filhos, para nosso lar, nosso ambiente. Isso é fundamental, porque a Torá é vida. Ou seja, tem um erro que às vezes algumas pessoas pensam que a Torá começa fora, no Bet HaMidrash, na yeshiva e na sinagoga. Não. A Torá começa em casa. No berço, o bebê, a criança pequena. Tem quem não teve condições, precisou sair de casa para ter Torá. Mas, Baruch Hashem, nós temos o mérito de entender esse ponto importante, então a Torá se começa em casa. Da mesma forma, Chachamim falam que a Torá começa em casa, o Gemilut Chassadim Atzedaká, o Chesed, a bondade, tem que começar em casa também. Que isso sai para fora, mas começa em casa. Em que sentido? Eu estou me relacionando aqui no sentido do que falou o Rav. Ele está falando aqui, por exemplo, Achnasat Orchim seria receber visitas. Yehi betecha patuach lirvacha. Seja uma casa aberta para recebermos visitas.
só que de uma forma generosa, uma marcha aberta, de abraçar as pessoas que entram e convidar as pessoas que entram. Nós vamos estudar aqui o que Jajamim falam. E nossa obrigação é tentar se aproximar o máximo, como todo Mussar. Infelizmente já aconteceu que apareceu na minha sala uma pessoa que ela não gosta de estudar Mussar, mas ela não gosta porque ela entende que o Mussar que se estuda, se você não cumpre, você vai se frustrar. E ele estava frustrado. Só que a gente tem que entender que, lógico, a gente estuda para tentar cumprir o máximo possível, mas para chegar o mais próximo, que Bezrat Hashem, o mais próximo possível, isso se ajuda. Estar no caminho certo, conhecer o certo, isso é muito importante. Bezrat Hashem, que tenhamos ajuda a Minashamá em cumprir o certo. Mas, Achnasat Orchim, nós sabemos que ela é completamente de Chesed. Só que vamos tentar trazer algumas histórias a analisar. E não só convidar, e sim que esses aniim que eles vão vir, que eles precisam comer, eles precisam de amor, abraço, calor, eles precisam se sentir à vontade, Bnei Betecha, como as pessoas da sua casa. Antigamente, nas histórias que nós sabemos, muitos sábios, os primeiros da lista de um casamento, de uma festa, eram os aniim, eram os pobres. Se acostumava a convidar pessoas necessitadas nas festas. Tinha uma parte completamente... Como se salvou a filha de Rabi Akiva? Vocês lembram que deu de comer para o Ani? Então, quer dizer, era sim o Chesed grande. Eu conheço uma pessoa que quando ela faz uma festa, ela dá o mesmo valor para Ani. Ela fez um bar mitzvah com o filho, gastou valor, não importa, astronômico, esse valor ele dá também para Ani. Eu conheço, existe. Vamos voltar. Muito bom. Só que eu pergunto para vocês, me acompanhem. O interessante é, quem abre mais a porta? Casa de Ashir ou de Ani? De Ani. É normal isso? Quer dizer, quem abre mais a porta para os necessitados? Os pobres ou os ricos? Então vamos tentar analisar. Antigamente, lógico, existia que os ricos eles tinham umas casas gigantes e recebiam anim, davam de comer. Só que hoje a gente vê que quanto mais simples a pessoa é, eu vou trazer um exemplo, mais abre a porta, porque o rico... Aliás, vamos fazer uma pergunta. O que é mais fácil, dar um cheque ou abrir a porta de casa? Dá um cheque. Não só você responde, vocês falam o quê? Eles não tá Na Macoré, hã? O que vocês acham? Mas dar o cheque é mais fácil. Às vezes também dar um cheque em valor alto também não é fácil, mas é mais fácil que abrir a porta. Por quê? Primeiro, o técnico, que para entrar em casa, uma casa de Ashir tem 1000 portarias. Não é verdade? Só que no Brasil. Uma vez aconteceu comigo, num dos trabalhos, eu gosto de colecionar lugares de trabalho. Então, um deles, o presidente da instituição, queria uma reunião comigo. E ele me chamou na casa dele, se eu podia ir na casa dele. Ele marcou 8:30 da noite. Eu fui até o bairro dele, até a casa dele, aperto, sim, eu vou para o senhor tal. Muito bom. Ele interfona, responde, ele não aceita agora rabinos. Falou que... mas eu tenho encontro com ele. Bom, ele falou que não está recebendo rabinos agora. Mas eu combinei uma reunião com ele. Vocês estão entendendo o que é? Que pareceria ser que vão rabinos pedir tzedakah e tal, e pensaram... Foi super difícil. Eu estava indo embora, aí ele me ligou e falou, cadê você? Eu falei, bom, você falou que não aceita rabinos, então eu fui embora. Quer dizer, tem, como chama, barreiras para chegar em pessoas, quanto mais rica é, mais difícil chegar a ela. Certo? Então, quanto mais simples, não tem portaria, não tem isso, não tem aquilo, então se chega mais fácil.
Não só se chegar mais fácil, eu dei um exemplo técnico de portaria, eu dei um exemplo de guarda, mas também chegar próximo à pessoa, onde for, também é difícil. Se não é na portaria, é no escritório. Se não é no escritório, é na loja, se não é na rua, se não... É complicado. Vamos voltar aqui. Tem uma história bonita, dois grandes sábios chamados, conhecidos por nós, Rabi Zusha e Noam Elimelech, Rav Elimelech, dois grandes sábios da nossa história, Sadikim. Eles acostumavam ir nas aldeias para falar, aproximar pessoas, falar de Torá e tal. Faziam um galudo, vamos falar assim, iam em várias aldeias. E eles não tinham uma situação boa de financeira, então eles pareciam mais muito pobres. Então eles iam a algumas cidades e geralmente, lógico, quem recebia eles eram pessoas simples. Tinha uma determinada cidade que tinha alguns ricos, e tinha um rico lá que não recebia. Depois de um tempo da história, perceberam esses dois tzadikim que eram Rabi Zusha e Noam Elimelech. E as pessoas falavam, esses dois tzadikim, eles andam pelo mundo dessa forma, vamos comprar roupas para eles, vamos dar 4 cavalos e uma carroça e um chofer que guie eles, bechol haolam, em todo o mundo, porque eles precisam ir andando, trampa aqui, carona aqui, vamos dar para eles vão poder aumentar o shiurim, o ensinamento no mundo. Então as pessoas deram para eles grandes cavalos, carroça, roupas, tal. E aí eles chegaram naquela cidade. Quem sai para receber eles? Quando viram eles com cavalos, que era o Rav Zusha e o nome dele, o rico daquela cidade. O rico daquela cidade falou: vocês vão vir na minha casa, por favor, é uma honra. Eles falaram: não, desculpa. Mas por que não? Eu estou convidando vocês. Ok, sabe quem vai lá? Nossos cavalos e a carroça. E nós vamos ir na casa daquele Ani que sempre nos recebeu. Ou seja, infelizmente, a tendência da pessoa é querer chamar pessoas importantes para dizer: olha, o Rav Arashi esteve na minha casa. O Rishon LeZion esteve na minha casa. Isso não é uma sabedoria que pessoas grandes estejam nas nossas casas. Por isso, todo mundo ele vai fazer marketing, propaganda para mim. Mas, quanto mais simples eu abro a porta da minha casa, em relação a Kadosh Baruch Hu, vale mais. Lógico, tzadikim, seja Rishon LeZion, tem que abrir, lógico. Mas você está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Não dizer esse sim, esse não. Não estamos dizendo problema de segurança, pessoa estranha, ladrão, não estamos falando nada disso. Ok? Então, são pessoas normais que, Bezrat Hashem, a gente tem que ter aquele costume de abrir as nossas portas. Se nosso patriarca Abraham tinha 4 portas, e ele ia atrás e procurar, não só que ele esperava, ele doía para ele que não viesse pessoas visitas em nossas casas. Ele ia atrás, certo? Ele corria, como a gente sabe. Lógico que é muito importante que a mulher isso não dê ok. Não vamos trazer gente em casa... Se ela, não, um mês não sei, mas tem que, como chama, ela tem que estar consciente e querer estar feliz e receber pessoas. Não dizer, por que você me trouxe? Por que você me trouxe? Não quero, certo? Não quero. Não me traz mais ninguém. Eu tenho que fazer isso, aquilo. Às vezes a gente se estressa porque se traz visita tem que fazer 6 pratos. Não, às vezes pode fazer 2, faz normal, que nem na tua casa você também traz. O que é importante é servir da forma bonita, certo? Não importa a qualidade, certo? Estou dizendo, é sim como servir. O gesto, isso é muito importante. Tem uma história bonita, não é só Avraham Avinu, aconteceu aqui em Jerusalém, eu não lembro o nome, de um Rabi em Jerusalém importante, que ele contava que a mãe dele dizia que quando ela cozinhava para Shabbat, ela condicionava com o marido que não vai cozinhar só para a família, tem que ter visita. Não começava o Kiddush até não ter visita. Aconteceu uma vez, chuva, neve, o marido mamãe não encontrou ninguém. Chegou para casa, vamos, Shalom Aleichem, cadê a visita? Não achei ninguém. Não tem Kiddush. Vamos esperar, alguém tem que aparecer. Não aparecia ninguém.
Aí a mãe falou pro filho, vai lá na Yeshiva, que tem Bahurim, provavelmente tem Kiddush. Eles precisam comer. Bahur correu até a Yeshiva, viu eles estudando. Falou, garoto, o que você quer? Não, eu quero alguma visita, que minha mãe está esperando. Não, a gente já jantou. Aí ele começou a chorar, o garoto. Falou, você está chorando? Não, porque minha mãe quer orear. E não vai começar até não ter uma orear, até uma visita. Aí chegou um Bahur e falou, tá bom, eu vou comer outra vez. Se é para ter Shalom Bait, eu vou até lá, vou comer outra vez. No final das contas, esse Bahur casou com uma das filhas desse Balabait. Mas existe, eu conheço aqui pessoas que sim existem. Acabei de ver um exemplo de alguém que me contou, não vou falar nomes porque, que tem uma pessoa, infelizmente, um garucho, como chama, um divorciado, mais de 30 anos, que aparece e janta toda sexta-noite na casa dele. Pachuto, não existe. Ele vem toda sexta-noite, misken garuja, só mora sozinho, vem toda sexta-noite. E eu conheço sim também uma Ishá, o marido já me falou, se eu não apareço com alguém em casa, ela me mata. Eu tenho que trazer alguém. Existe esse tipo de pessoas, porque sabem valorizar o que é essa mitzvah de trazer pessoas para dentro de casa. Isso é muito, muito importante. O que a gente tem que pensar é que quem beneficia quem? Eu tenho que trazer alguém para servi-lo, para ele estar beneficiado. Não adianta também... eu só vou trazer quem como chama? Que eu tenho interesse e para me dar, que seja fácil para mim. Marcos Canhas. Certo? Que seja fácil. Vocês nunca falaram tantos nomes como hoje. Hã? Sem nomes. Nunca falaram tantos nomes como hoje. Vamos lá. Então, presta atenção. Então, Rabotai, eu tenho que trazer uma visita por ser a mitzvah de visita, certo? Abrir minha casa, mostrar para ele que Baruch Haba, certo? Desculpa. Sim. Pessoas necessitadas, né? De preferência. Exato. Não amigos, né? Tudo está dentro, mas o que a gente está falando, como ele fala aqui, veio anim bene betecha, certo? A gente hoje em dia não tem acesso, assim, não conhece ninguém necessitado. Tem. Nos Batek Nesiot, que vão mais gente que o nosso. Tem um Yehudi Yakar, que ele passa para os Balebatim, ele coloca necessitados nas casas. E eles brigam. Não, você falou que era na minha casa. Por que você falou? Na Mekor Haim é assim. Sim. Tem alguém que faz isso? Meu irmão fala para mim que Não é todos pra chamam... falar. Hoje tá bom. Não, meu irmão falou para mim que tem pessoas que brigam pelas pessoas. Brigam pelas pessoas. Então, quer dizer, estão brigando. Por que você tinha me falado que você ia me mandar 2? Existe isso. Existe isso. Vamos lá. Eu vi um caso, Eu vi um senhor muito, muito interessante. Me chocou a história tão bonita. Eu vi isso do Rav Seruia, de um grande Ashir em Londres. Um grande Ashir em Londres, que ele, Baruch Hashem, é muito rico, tem uma casa muito grande, e ele presenteou a esposa com o quê? Com 3 cozinhas. Uma de carne, uma de leite e uma de peça. Só que tem uma linda condição que ela fez, e ele também... Eles trazem visitas, principalmente no Sheloshah Regalim, nas 3 festas. Que tipo de visitas? Doentes mentais. Uau. Pessoas... E ele faz eles participarem, lógico, com controle e tal. Mas são tzadikim, existem tzadikim no mundo. É isso que Hashem quer de nós. Certo? Mas é como chegar a isso. Como chegar a isso? Vamos lá. É importante, Rabotai, educar. Por exemplo, aqui o Rav diz, Ve'ayu anim bnei betecha. Que os anim, eles se sintam como, vamos dizer assim, como integrantes da tua casa.
certo? Eu vou dar, antes de explicar como chegar, eu estou lembrando aqui de uma história que acho que vale muito a pena. Não sei se é verdade ou não, mas o que importa para nós é a lição. De uma família, vou dar exemplo, aqui em São Paulo, uma casa muito pequena, 2 quartos, uma salinha, a cozinha, vamos dizer, 40 metros quadrados, 50 metros quadrados. Mora aqui, Baruch Hashem, ele, um casal e alguns filhos, só que ele tem parentes no interior de São Paulo. Chegou Yamim Noraim Rosh Hashanah, então ele fazia um grande sacrifício. Convidava os parentes na sua casa, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, e acampavam na casa dessa pessoa. Eram alguns parentes. Quanto cabe em 2 quartos, uma sala? Então, eram colchões na sala, na cozinha. Era uma balagana. Era que nem... todo mundo mahané, certo? Tirava as crianças do quarto, enfiavam um casal com 2 filhos no interior. E era um balagana total em 30, 40 metros quadrados e em 2 quartos total. Ficou isso há alguns anos. E era uma alegria linda tal. Passou alguns anos e Baruch Hashem Boreolam deu muita verachá para essa família aqui em São Paulo. Em vez de ter uma casa de 50 metros, acabou chegando a uma casa de 750 metros. Ok? Que Ben Porat Yosef, 750. Ben Porat Yosef tem quarto para 3 empregadas, tem quarto para cada filho, para cada cachorro, tem quarto para o motorista, sala de estar, sala de não estar, sala de sala de cultura, sala de bom, chegou Yamim Noraim, chegaram os dias de Rosh Hashanah, liga os parentes do interior. Oi, fulano, tudo bem? Tudo bem? Você lembra da gente? Lembra, lógico, os meus parentes, tá. Sabe, né? Está se aproximando Yamim Noraim e nós precisamos de lugar em São Paulo. Um minutinho. Ele fala com a esposa, eu não vou tirar o fulano do quarto dele. E a outra filha no quarto dela não vou tirar. E a minha sala com 5 salas não vou deixar por colchão. Meu banheiro, minha cozinha, minha sala de estar, não quero que circulem na minha casa. Desculpa, não tem lugar, esse ano não vai dar. Se você quiser, eu tento te arrumar outros lugares, tá bom? Coltuv. Acontece isso ou não? Ou seja, Morai Verabotai, é complicado, preste atenção, eu dei exemplo extremo, mas muitas vezes quando a pessoa tem mais egoísta fica. Certeza. Quanto mais simples é a pessoa, ela possa ter mais mão aberta. Isso não tem dúvida. O exemplo que eu dei, isso acontece muito, eu vou te explicar por quê. Porque muitas vezes fala, porque Hashem me deu. Se Hashem, você me desse, eu vou fazer isso. Não fala. Porque chega na hora do vamos ver. É complicado. É complicado. Então, como Baruch Hashem, se Hashem deu, vamos supor, Baruch Hashem, que Hashem dê para todos. Como eu chego a isso aqui? Rabotai, primeiro, se eu quero que os aniim se sintam como parte da minha casa, eu tenho que dar uma educação, principalmente enfatizando a simplicidade de ser uma pessoa simples, humilde. Como eu faço isso? Muitas vezes, os exemplos que eu dou na minha mesa, quando a gente senta com nossos filhos, quando nós começamos a falar de pessoas, nós começamos a classificar pessoas, conforme o dinheiro que ela tem. Ou só falar do dinheiro, das casas, do carro, da viagem, das férias. O que importa é o dinheiro. O Abba só fala do dinheiro dos outros. Certo? Então eu classifico uma pessoa boa, é uma pessoa que tem dinheiro. Certo? Não condutas boas.
nós devemos classificar pessoas, a ninguém, a gente não pode julgar ninguém, mas elogiar condutas, certo? Trazer isso para dentro de casa, porque se eu não vou educar de uma forma simples, certo? Corre um grande perigo. E a sociedade? Certo? Um grande perigo. Tá bom, cada um tem que fazer isso, entendeu? Aí, Bezat Hashem, se transforma a sociedade. Mas o que eu estou dizendo aqui é que nós precisamos tentar implantar dentro de nossas casas ser simples. Pessoas simples em tudo que é aspecto. Certo? Saber satisfazer com o que tem. Saber pensar de uma forma simples. Não olhar para o outro e dizer eu sou melhor que você ou pior. Saber olhar para pessoas simples também, não só olhar para ricos. Certo? Isso é muito importante. Rabotai, se eu não preparo essa na educação, esse tipo de criança, primeiro, tem alguns problemas. Sabem por quê? Ele não vai saber captar pessoas simples. Isso pode acontecer numa quitá que ele é só amigo de pessoas ricas. Ele não quer ser amigo de pessoas, não quer ir na casa de amigos que têm casas mais simples. Ele só vai querer ir em casas... Isso acontece. Certo? Então... Isso ele não vai querer, quando você vai trazer pessoas simples na tua mesa de Shabbat, ele vai olhar torto, ele não vai aceitar. Sabe por quê? Porque o que é isso? Dessa roupa ele se veste isso, essa marca, é isso que a gente quer? E amanhã a vida dá voltas. O mundo ele é um galgalho, ele é uma roda. A gente está hoje em cima, a gente não sabe amanhã. Então, se ele não vai ter uma educação simples, de forma simples, honesta e humilde, ele não vai saber lidar isso amanhã com... Pode ser que a vida dele leve a ele a ser simples, humilde, e tá, não vai ter... E aí? Então, é muito importante para saber, certo? Captar pessoas, achnasat orchim, pessoas anim, saber lidar com eles, já começar de base com uma linda educação, certo? Simples, humilde. Isso é muito, muito importante. Certo? Por mais que hoje a gente não veja isso, existe isso. É importante estar bem alerta, certo? E não diferenciar entre pessoas pelo seu nível financeiro, de tal. Isso temos que tomar muito cuidado. Mas pode classificar o... Pode falar isso. Fala. Teve um shiur que o senhor falou que a gente tem que valorizar o dinheiro das pessoas. Se tiver uma festa de um rico ou de pobre, na festa do rico, eu lembro que foi uma surpresa. Agora, isso não vai de... não é meio que... Não, mas valorizar é dar kavod. Um kavod que é a mitzvah. Não sei, eu lembro que foi uma surpresa para mim. Só me lembra um pouquinho mais o que nós falamos. Que tem que dar kavod para o dinheiro da pessoa. Então, se tem no mesmo dia um bar mitzvah de uma pessoa rica ou de uma pessoa pobre, eu sempre achava que tinha que ir no do pobre, porque do rico vai estar cheio. O senhor falou, não, que a gente tem que ir no do rico para dar kavod para o dinheiro dele. Que a gente tem que dar kavod para o dinheiro. Não, eu vou te falar assim. Não sei se Eu vou te falar. Eu não lembro, mas não vou te dizer que... O que eu estou dizendo é o seguinte. Nós temos, você entende o que você está falando. O que a gente tem que enfatizar é que eu não quero abrir, mas que tem que lechaber do ashir. Isso está escrito. Uma coisa é kavod, outra coisa é bajulah. Certo? Tem que lechaber. Isso é alahá no Shulchan Aruch. Certo? Então, isso é uma coisa. Que é? Porque ele tem, o Olam deu dinheiro, dá tzedakah, isso é mitzvah. Qual que é a Isso é tradução da mitzvah. palavra em hebraico que o senhor falou? Rico tem que... Ashir, respeitar. respeitar. Respeitar, dar kavod. Às vezes a honra é mitzvah, mas não bajulah. Não... Bom, até aqui. Não está acabando. Mas mesmo se ele não dá tzedakah, pelo dinheiro, não, independente. Mas não por ele. É que nem Lehavdil, vamos falar assim. Pelas coisas que ele faz. Por exemplo, você... Não, se ele não faz... Porque Hashem deu. Por exemplo, um Talmid Chacham, não é só por ele, é pela Torá que ele tem, você entendeu? É importante. Então, é isso que me restringi, que às vezes a pessoa diz, eu vou... Vai numa festa de um aninho, lógico, mas também o que eu quero dizer é que não é para dizer não vou na do Ashir, tem que ir na do Ashir, isso que eu estou dizendo, para também lechaber dele, isso que eu, entendeu? Não sei a tal ponto, vamos dizer assim, ou essa, tem que se pensar, você tem razão, porque eu tenho uma mitzvah. Agora, lógico, se o aninho não tem ninguém, tem que achar um bom senso, você entendeu? Vamos voltar, mas é importante... É muito importante educar
as nossas crianças a não fazer diferença, tá? De pessoas pelo dinheiro que ela tem ou não tem. Isso é muito importante. Isso começa de nós. Isso é muito importante. Isso é muito nítido que a criança observa. Ok? Então, tomar muito cuidado para enfatizar essa educação boa, positiva, que eles aceitem pessoas simples, principalmente dentro de nossas casas. Isso é muito importante. O outro assunto é... Eu deixo gravar ou paro? O que vocês acham? Altarbe... Não tem problema, não tem problema. Eu só estou brincando. Altarbe Sichai Maisha, Morai Verabotai. Por favor, prestem atenção que aqui é fundamental. Por favor. Prestem atenção, Rabotai. A gente tem que entender o que está escrito aqui. Não vai dar para abrir um shiur inteiro, mas algumas pinceladas para nós entendermos o que está escrito aqui. E eu peço, por favor, silêncio e respeito, principalmente já com um assunto delicado. Itzanua, como fala, discreto. Eu peço silêncio, por favor. Escreve o Rav da Mishnah. Ve'al tarbei sichai ma'isha. Nós temos que entender que, a princípio, se não entender como não aumento minha conversa com a mulher, seria mesmo Ishtot, escrito aqui, a minha esposa, tal. Se, por outro lado, a gente vê a Gemara em Evamot, o Talmud em Evamot diz que nós devemos amar as nossas esposas como nós mesmos e respeitá-la mais que Gufo, até mais que nosso corpo. Assim traz o Rambam também. Nós devemos amar e respeitar até mais que nosso corpo. Ou seja, a Isha, ela tem que ter um tratamento diferenciado, essa mulher. Podia amar sem falar. Certo? Calma. O que significa? E lá está escrito em Gemara que quem faz isso, ama e respeita mais do que o próprio corpo, consegue shalom dentro da sua casa. E berachá também. E até mais, eu vi uma coisa bonita na nossa perashá de Bereshit, que até o corpo da Isha está acima que o corpo do homem. Sabem por quê? Porque lá na Torá está escrito que Hashem ordenou a terra e veio o Adão. Mas quando foi a vez da Isha, está escrito Vaiven Hashem. Ou seja, o homem saiu da terra através da ordem de Hashem, só que a Isha, Kli Rishon, boa, foi próprio Hashem que fez com a costela de Adão. Quer dizer, foi Hashem, Vaiven, próprio Hashem, ele construiu a Isha. Ou seja, isso está escrito, Lechabedotá, respeita-lo mais do que o teu corpo, porque ela está mais próxima do que a Kadosh Baruch Hu, a próxima a Hashem. E não só isso, Chachamim falam que elas têm Binah Yeterá, elas têm uma sabedoria, vamos dizer assim, uma maior que o homem, elas sabem detectar. Certo? Calma. Tá. Não Binah. Então, às vezes é muito bom pegar conselhos, às vezes não. Certo? Tem que conversar. Então, de repente, você fala, talvez Sichá, em Maishá, mas Rabotai, o que é Sichá? O que é Sichá? Certo? Não está escrito não falar. Está escrito Sichá. Hamim falam que Sichá significa Devarim Betelim. O que é Devarim Betelim? Papo furado. Vou explicar isso. Primeiramente, vamos falar o que deve ser feito na nossa responsabilidade. Nós temos que falar coisas importantes. O que é coisas importantes? Objetivas, benéficas. Nós somos como piloto e copiloto. Nós temos passageiros atrás de nós. Nós temos filhos, nós temos netos. Então nós temos que conversar para decisões de nossas vidas, entre nós e nossas esposas. Um pode ser o piloto, às vezes outro pode ser o copiloto, vice-versa. Certo? É importantíssimo falar sobre isso. Mas falar de Varim Betelim, conversas em vãos, o que leva e onde leva? E não só isso, o homem é obrigado a
conversar, se ele não for trazer coisas boas que ele estuda, por exemplo, que ele ouve no shiur ou na derashá, não sempre as mulheres vão no Bet HaKnesset, por enquanto. Mas vai chegar uma hora que vão começar a vir, mas muitas não vão. Então quem é que passa a informação? A derashá? O homem. Não é verdade? Quando presta atenção. O homem presta atenção na derashá e chega em casa e fala, o que o Rav falou? O que se aprendeu? E senão elas não têm como aprender. Não é toda hora que tem shiurim, como os homens que estudam tal. Certo? Então, nós precisamos conversar, trazer conceitos certos. É muito importante. Isso só funciona na conversa, mas quando é uma conversa objetiva, benéfica, que a gente precisa colocar. Muitas vezes também papo furado, numa esfera, às vezes é bom conversar, quando é preciso. Às vezes precisa desabafar, ou trocar algumas ideias, às vezes falar de alguma... Bom, quando é preciso, vai cachar, mas não a conversa principal de nosso casal é sempre bobagem, besteira. Não é bem como isso como pessoa, certo? Então, nós temos que sempre saber que nós somos pilotos e copilotos da vida nossa e da vida dos nossos filhos. E tem que conversar, não falta coisas importantes do que conversar. Certo? Porque se vai ficar no papo furado, aí nós podemos cair em muitos problemas. Rachonará, podemos cair em imoralidade, podemos falar coisas mamás, mentiras, podemos falar coisas não certas conforme a Torá. Isso traz bitul Torá, isso traz, como a Mishnah continua. Então é isso que o Chacham aqui ele se diz. Altar Besichai Maisha, a Kavaná significa papo furado, papo em vão que não leva absolutamente nada. Se às vezes é preciso conversar, é chamado que é preciso, não é chamado papo furado. Mesmo se ela te pergunta alguma coisa da roupa ou da comida, é importante, para ela é importante isso. Ou para você conversar de alguma coisa que também é importante, isso não é furado, isso não é em vão, isso é importante. Mas estão falando, como se fala, shtuyot, isso tem que tomar muito cuidado. Só que aí está escrito Beishto Amru, Kal Vachomer Beshet Havero. Ainda mais com outra mulher. Eu vou me dar, por favor, a permissão de aqui. Tem uma letra que está escrito Altar Besicha im Haisha. Quer dizer, com outra mulher também você pode falar coisa técnica, coisa que é precisa objetiva. Aqui usa Haisha. O que significa Altar Besicha im Haisha? Com a mulher. Eu vou dizer um exemplo e acho que vocês vão pegar. Vamos supor que tem numa loja um vendedor e uma vendedora, um atendente e uma moça. E eu procuro, eu sei que se eu for com um homem, os dois me atendem igual. Os dois me atendem igual. Só que com o homem 2 minutos, com a Isha 10 minutos. Eu procuro quem? Quem dá mais desconto? Não, fora que se dá desconto você tem um propósito, mas estou falando, você tá procurando quem tem mais desconto, mas se eu vou procurar Isha, porque Isha, Nada errado, nada. é isso que está escrito aqui, Ha-Isha, ou seja, eu quero que vocês me ajudem a analisar o que diz o Rav aqui. Temos minha mãe, minha irmã, minha esposa. Ela é o quê? Estou dando exemplo. Ela é minha mãe, ela é uma mulher, sexo feminino. É minha esposa, é minha mãe. Mas não é só uma isha, por ser mulher, um objeto mulher. E se é Ishti, minha esposa, é mais, é além disso. É minha mãe, é além de ser uma mulher. Certo? É minha filha, é além de ser uma mulher. Não é um objeto. Eu não posso explicar mais. Você está entendendo? Quer dizer, o que eu tenho que lidar aqui, não por ser uma Isha, Ha-Isha. Isso que o Rav diz. Se você vai atrás, certo? De Ha-Isha, então você está enganado. Isso é totalmente errado. Certo? Você não tem que entender que você está lidando com uma pessoa, certo? Porque ela é Isha. Hashem criou ela Isha, é o Ish. Mas não dá um ênfase por ser Isha. Isso é gravíssimo. Certo? Eu tenho que saber respeitar minha esposa, eu tenho que considerar os valores dela e não ser, vamos dizer assim, material só. Ela, Os dois. só pede. Não, só bem não, mas eu quero dizer, tem uma palavra que está me fugindo. O relacionamento de um casal não é só físico.
Vocês estão me entendendo o que eu estou dizendo? Não é só físico. O relacionamento de um casal é além disso. Porque se é físico e depende do físico ou de alguma coisa além, terminou isso, acabou o amor. O amor não é só, depende disso. Nós temos que enxergar além disso. Ou, por exemplo, uma mãe e uma filha. É Isha, mas não é por ser Haisha, é porque é mulher, Boreolam criou. Agora imagine se eu vou numa loja, eu quero falar com Isha porque eu tenho proveito de falar por ser Isha, só foi Oresh Geinom. No final, desce infelizmente no inferno. E não venham me dizer que tudo não começa por uma conversa de papo furado. A gente sabe disso. Ou seja, me dá alergia, desculpem falar, quando alguém fala, uma mulher fala, eu falei com meu amigo no telefone, eu falei com minha amiga no telefone, casal, entre nós. Acho que nós... Diz, o que você falou? Tem que falar, se abrir ou falar coisas íntimas ou falar papo furado, de alguma forma começou o problema. Só se pode, Rabotai, eu tenho a abertura com vocês, né? Nós temos que ser objetivos. Se acabamos de falar assim com nossas esposas, temos que ser mais benéficos e objetivos, Imagina com as esposas dos outros, com outras mulheres. Tá bom, eu preciso de uma secretária, eu preciso de alguma ajuda, não importa por quê, Mas só temos que lidar, porque tá bom, porque é secretária que é melhor que secretário, mas por isso, ou como o exemplo que você falou, se ela dá mais desconto, beseder, mas pelo desconto, não por ser Haisha. É isso que o Rav, me entenderam? É isso que o Rav quis dizer. Talvez Haisha, certo? Por ser Isha, Hashem Ishmor, onde vai parar isso aqui? Vocês estão entendendo? Me acompanharam? Ou vice-versa, ou por ser homem, ou por ser mulher. Tomar muito cuidado. Nós temos que olhar as pessoas como Adam, como Isha, por um ser criado por Hashem. Mas não, ou seja, pela sua neshama, pela sua alma. Mas não como lo aleno, desculpe, eu acho a expressão que eu achei pode ser por objeto, certo? Por ser do sexo feminino, que é mais atraente, Hashem Ishmor, certo? Tomar muito, muito cuidado, não abrir nem a portinha, isso sim tem que fechar a porta. Abrir a porta para Achnasat Orchim, está entendendo? Existe uma coisa que eu vou lhes falar, falando de Achnasat Orchim, existe às vezes, eu conheço pessoas, por exemplo, que têm mulheres só em casa, querem aceitar moças necessitadas, senhoras necessitadas. Existe isso. Por quê? Porque ele quer preservar a tzniut das suas filhas em casa. Existe isso, já se ouviu. Não estou dizendo que é errado. Tem que perguntar a um Chacham, será que eu posso trazer um homem na minha casa se só tenho filhas em casa? Existe isso, também tem que perguntar. Certo? Então, ok, solteiro, casado, você tem toda a razão, tem que tomar muito cuidado também com isso. Ou vice-versa, se você tem só meninos, você traz moças jovens. Às vezes não tznuot, às vezes... Tem que perguntar, Sheilat Chacham. Mas o conceito aqui é fazer chesed, pelo chesed de oreach, de convidado. Mas não dizer, não, eu só quero ver mulher bonita na minha casa. Hashem Ishmor. Está entendendo? O que é isso? Desculpem, mas nós temos que tomar muito cuidado. Isso se começa, infelizmente, com um papo furado, com uma mensagem, com um WhatsApp, com isso, com aquilo, eu me abri, eu falo, eu gosto de conversar com ele, eu gosto de conversar com ela. Rabotai, não é o nosso caminho, isso não é o caminho da Torá Kedoshá, de nossos Chachamim, nós temos que ser direto. Quanto mais direto o objetivo, se conversa melhor. E às vezes, quando você precisa, às vezes, passar um recado importante, que às vezes você acha que possa passar isso aqui, passem através, por exemplo, da sua própria esposa, que fale para a esposa, entre elas. Não você, às vezes, dialogar direto. Às vezes tem papos com esposas, às vezes tem papos entre os homens. Isso tem que ser preservado, essa tzniut, essa descrição, que isso não é só tzniut, isso é kedushá, isso é, como se fala, santidade e pureza. E é por aí, por isso que o Rav diz, Rabotai, através de Chaim Maisha, Beistombro, certeza com outras mulheres não, porque aí acaba chegando a falar papo furado, acaba causando mal para si, e causa de Bitul Torah, e lá além nós sabemos que pode chegar.
E não é nosso caminho é de Kedushá, de santidade e Vetahara. É isso que dá a continuação de Am Israel, a sua pureza, a sua tzniut. E Bezrat Hashem, nós também vamos ter Berachá, ouvindo esses conselhos desse grande Raham, fazendo Chesed com Achnasat Orchim e cuidando na nossa Kedushá, seria a santidade. Boa noite.